manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se assim, dois pontos. Pai, te dou graças, eu te honro. Deus, perdoa os meus pecados. Pai, dá-me tua palavra. Deus amado, eu amo a tua palavra, Pai. Deus, fala conosco nesta noite. Deus, traz algo aos nossos corações. Movimente-nos, ó Deus, em tua direção. E enche-nos, ó Deus, da tua vida, Pai. Em nome de Jesus, eu creio em ti. Eu creio no teu plano. Eu creio, ó Deus, que o Senhor está no controle de absolutamente tudo. Pai, no nome de Jesus, toma as nossas vidas aqui nesta noite, Deus, em um nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Há um tempo atrás nós tivemos 2 encontros de Jesus. Do Jesus, ainda que conhecido como Nazareno, andando nas ruas de Jerusalém, encontrou-se com 2 pessoas distintas. E aí passou-se uns dias, nós tivemos mais um encontro, mas não com o Jesus Cristo, filho de José, ou filho de Maria, mas o Jesus Cristo morto e ressurreto. Encontro completamente diferente. E eu me propus desta vez a fazer 2 encontros, e 2 encontros com Jesus ressurreto. Primeiro, na quarta-feira, com os discípulos de Emaús. Se você não veio quarta, está lá no YouTube, você pode ver algumas pontuações, algumas impressões sobre o encontro de Jesus com os discípulos no caminho para Emaús. Hoje eu gostaria de pensar sobre o encontro de Jesus ressurreto com Pedro. Ele encontra-se com Pedro. E acho interessante esse encontro, porque Pedro, como a Carol dizia no início do louvor, Pedro é um cidadão único, é um cidadão com uma característica peculiar, foi um cidadão com uma experiência inigualável, com uma experiência pessoal distinta dos demais discípulos ou homens que tenham encontrado com Jesus Cristo. E esse encontro foi mais ou menos assim. O autor, João, ao escrever, diz: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se assim, 2 pontos. Estavam lá, achei isso interessante, juntos, o primeiro, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro. Claro, tinha outros homens ali, mas hoje nós vamos pegar o nosso olhar e colocar sobre Pedro, pois Pedro pertence a uma categoria de homens escolhidos de uma forma singular, de uma forma excepcionalmente brilhante diante de Deus. E Pedro então estava ali, e vale ressaltar que este Pedro não é um Pedro qualquer, é um Pedro que foi chamado com um milagre. Se você assistir The Chosen, ou se você ler a Bíblia, que é mais adequado e mais indicado, você irá descobrir que Pedro estava pescando, batendo rede, e nada havia pecado, até que Jesus chega à beira do mar e diz: joga do outro lado. E é incrível como Pedro, naquele momento, ele vê a glória do milagre do Senhor Jesus Cristo, enchendo a rede, transbordando a rede com peixe. O seu chamado, ou o seu momento, ou o seu primeiro olhar para o Filho de Deus, foi mesclado com um grande milagre, com um milagre que entra para a história, que vira canções, que é cantado, recontado eternamente. Esse é o Pedro. Não foi um Pedro que foi assoviado, não foi um Pedro que o profeta do meio dos quintos dos infernos, da beira da cidade, falou que você tem uma chave de ouro. Não, ele encontra-se, ele vê Jesus Cristo e vê o poder de Deus se manifestar. É um Pedro que, como nenhum outro homem, e nem tudo é glória, é um Pedro que nem como nenhum outro homem teve o olhar fulminante de Jesus, teve o olhar, aquele olhar que eu gostaria de poder e de desenvolver, mas Jesus olha para os seus olhos como nunca olhou nos olhos de nenhum outro homem, e diz: sai de reto, Satanás, porque eu não tenho parte contigo.
quando ele nega, quando ele quer convencer Jesus de que era melhor ele não se entregar e não morrer na cruz. Era um homem que viu um milagre, foi um homem que recebeu a maior de todas as repreensões existentes a um homem debaixo do sol, feito diretamente pelo Filho de Deus. É um homem, é um Pedro que injustamente, de forma tremendamente injusta, ficou conhecido como o homem que afundou no mar. Mas, meu querido, quero te lembrar, eu quero trazer à tua memória que ele só afundou no mar porque antes ele andou sobre as águas. Eu prefiro olhar para um Pedro que não um Pedro que afundou, mas eu gosto de pensar num Pedro que andou sobre as águas, fazendo par somente com o próprio Jesus Cristo, que também anda sobre as águas. Nós não estamos falando de um Pedro qualquer, nós estamos falando de um Pedro que junto com Jesus andou sobre as águas. Nós estamos falando de um Pedro que desse mesmo Jesus olha nos seus olhos e diz: sai de reto, Satanás. Hoje a gente não pode nem falar faz direito, que aí o mundo já desaba, mas Pedro recebeu de Jesus Cristo: sai de reto, Satanás. Hoje eu contei para Dalila que o Stitch é um demônio. Vocês não estão entendendo. O mundo dela acabou. O mundo dela era colorido, o mundo dela agora ficou preto, está cinza. E ela insiste, não, mas ele não pode ser um diabo. Ele é bonitinho. Não, mas ele não pode ser um demônio. Ele é isso, ele é aquilo. Aí, desse momento em diante, eu desisti de argumentar. E, tá bom, já mudamos de assunto, Dalila. Fica imaginando esse Pedro, com essa incrível experiência, com essa maravilha de tudo que ele tenha vivido. No testamento que eu mais gosto, para onde iremos nós se tu tens as palavras de vida eterna? E Jesus olha, e a Carol foi ampla e disse: os discípulos disseram que era duro demais. Mas não foram os discípulos, foi Pedro. Este mesmo Pedro, dá nome aos bois, Pedro, é o homem que olha para Jesus e diz: tá ficando. Se fosse na linguagem de hoje, né, Heitor, lá da escola, eu escuto isso 2 milhões de vezes por dia. Você está louco? Não vejo vantagem. Escuto isso de 5 em 5 minutos. Vamos fazer tarefa. Você está louco? Não vejo vantagem. Ainda falei errado. Se fosse na linguagem de hoje, Pedro teria olhado para Jesus e dito: você está louco? Eu não vejo vantagem afastar de você. Você é o único que tem as palavras de vida eterna. Tu és o Filho do Deus vivo. Quero dizer para você que esse Pedro que foi encontrado pelo Jesus ressurreto, é o Pedro que entendeu que Jesus era o Filho do Deus vivo. É o mesmo Pedro que Jesus olhou e disse assim: quem te revelou isso não foi carne ou sangue. Você não aprendeu isso na sua igrejinha, você não aprendeu isso na sua sinagoga, você não aprendeu isso lendo a revistinha da escola bíblica dominical. O poder de Deus te revelou que eu sou o Filho do Deus vivo, possuidor das palavras de vida eterna. Foi esse o Pedro que o Jesus ressurreto encontra. E é claro, não dizer seria também negar a verdade. Falamos do Pedro que nega Jesus. Com medo da morte, com medo do que havia de vir, com medo da incerteza do que se tornaria a igreja. À beira da fogueira, chega a mulher e diz: tu também é um deles. Ele: não, nunca vi tal homem. Chega o soldado à beira da fogueira, ali aquecendo-se do frio, e ele diz: não sei do que se trata. E terceira vez ele também olha, e Jesus sendo julgado, Jesus já estava preso.
Incrivelmente, eu me lembro do meu pai, quando a gente era pequeno, meu pai tinha um discurso interessante, ele dizia assim: se vocês forem presos e precisar de um pão de queijo para não morrer de fome na cadeia, tchau, foi um prazer te conhecer, porque eu não irei lá levar esse pão de queijo, então não seja preso. Eu fico imaginando que talvez a gente morria de medo de ser preso, então a gente cresceu decentemente, porque a gente sabia que ele iria fazer. E aí, então, eu ficava imaginando, naquele momento ali, que você está preso e ninguém se importar com você. Ora, caramba, é o mesmo Pedro que carregou a realidade, a verdade de quando o seu mestre estava preso. A única palavra que ele teve para dispor foi: não conheço tal homem. Fico imaginando que se eu fosse Jesus, você não escutou, né? Você nem falou misericórdia. Vamos lá de novo. Eu fico imaginando se eu fosse Jesus. Graças a Deus que não sou. Porque depois de ressurreto, sentado no trono, eu olharia para você que me negou tantas vezes essa semana. Eu olharia para você que transou com a sua namorada sem ter casado essa semana. Eu olharia para você que chutou sua mãe essa semana. Eu olharia para você que sonegou dízimos essa semana. Eu olharia para você que ficou vendo novela essa semana e não veio no culto de quarta-feira. Eu olharia para você que é um vagabundo sem causa e diria: arda no inferno. E prove do seu próprio veneno. Mas como vocês disseram, e Deus ouviu, misericórdia, eu não sou Jesus. E aí Jesus olha para esse Pedro, que o nega no momento de solidão. O tempo não dá, senão eu ia te contar que esse mesmo indivíduo também estava dormindo quando Jesus chorava bolas de sangue. Você acha que você é pecador, né? Eu acho bom quando o indivíduo, o encardite, é que eu pago o preço do que eu faço. Bebo, fumo, deito e rolo, porque eu sou o cara. Não, meu filho, você é aprendiz de pecador. Antes de você nascer, houve homens com brilho que negaram a Jesus Cristo. E Pedro, esse Pedro, o último da humanidade que eu colocaria na lista para Jesus encontrar-se. O último que eu, como homem pecador indignado, colocaria lá dos top 10 de Jesus encontrar depois de ressurreto. Não seria ele. Mas o caminho de Jesus Cristo não é como o nosso caminho. Esse Jesus escolhe Pedro. Esse Pedro. Para ir lá na beira do mar e encontrar com ele. Recentemente falei para o jovem: bora conversar. Ele falou assim: não, o senhor tem que entender que eu trabalho mais do que o senhor. Ele sabe que eu não sou Jesus, né? A única coisa que eu posso fazer é matar ele, não dá nem para lançar a alma dele no inferno. Aí eu fico imaginando Jesus na sua agenda pós-ressurreição. Meu Deus, ele tinha ido no inferno, ele tinha ido no céu. Ele tinha falado com Davi, segundo o Salmo. Ele tinha visto Moisés, ele tinha visto tudo. Ele vem se dignar com homens pecadores e escolhe. Quem? Pedro. E o encontro foi assim. Estava lá Pedro. Pedro, aziado, TDAH de tudo, quiçá autista, sei lá, mas no mínimo TDAH. Ele olha e diz: vou pescar. Vou pescar. Ele deve, quando o João Paiva crescer, ler a Bíblia, Pedro vai ser o ídolo do João. O pau está torando, vou pescar. Quer ir lá no Biso pescar. Vou pescar. Dizem-lhe eles também: nós vamos contigo. Foram e subiram no lago, subiram logo para o barco, e naquela noite não apanharam nada. Meu Deus, eles não apanharam nada a noite toda.
Quando você prestar atenção nas aulas, você vai descobrir que na aula de psicologia introdutiva, na medicina, na geografia, na pedagogia, dentre os muitos mecanismos que a psicologia usa um mecanismo chamado psicodrama. E o psicodrama nada mais é do que pegar o freguês e rememorar na mente dele a situação que o deixou perturbado. É uma dramatização, é um drama. E eu acho incrível porque alguém disse que Jesus pegou Pedro aqui e fez com ele um psicodrama do século. Pedro, quando foi encontrar, ele havia batido rede a noite toda e não havia pegado nada. Agora de novo, eu já digo para você, cuidado, quando as coisas começam a se repetir na sua vida, talvez Jesus esteja tentando lhe ensinar algo. Pedro bateu rede com seus amigos a noite toda e não havia pego nada. Versículo 4, e sendo de manhã, como eu gosto da alva, né, Fábio? Como na alva a gente prossegue em conhecer o Senhor nosso Deus. E de manhã quem aparece? Jesus. Olha para eles e diz, filhos, tendes alguma coisa de comer? E o que eles respondem? É você, é o seu fracasso, é a sua vidinha medíocre sem Jesus. Bateram rede a noite inteira e não tinha um lambari, não tinha uma piabinha, não tinha um romário que fosse. Não temos nada, Senhor. E ele lhes disse, lançai a rede do outro lado do barco. Já viu esse filme? Discípulos, lance a rede, tenta de outra forma. Lance a rede do outro lado. Vai demorar quanto tempo para você descobrir que Jesus Cristo só está tentando te dizer, lança a rede do outro lado. Já tentou no meu caminho? Já tentou do meu jeito? Já tentou onde eu programei para você? Mas incrivelmente, sabe o que eu e você gostamos? Nós gostamos de bater rede. Nós gostamos de bater rede onde não há peixe. O peixe está aqui, 2 metros do lado de cá, do outro lado do barco, mas nós gostamos do nosso pecado. Nós gostamos daquilo que nós concluímos que é o certo. Nós gostamos daquilo que nós concluímos que é o legal. E aí Jesus olha para eles e diz assim, bate a rede do outro lado do barco. Vai lá, lançai a rede para o outro lado, verso 6. Do lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Pedro, vem cá. Quero conversar, quero fazer um psicodrama com você. Tem peixe? Tem não. Está na pescaria, mas não está rendendo? Sim. Joga do outro lado. E a rede se enche de peixe. Que repetição. Meus alunos diriam assim, tio, parece que é infantilidade. Eu falei assim, não, infantilidade é 4º ano. 5º ano é a soberba da educação infantil. Vocês são os caras. 4º ano para baixo é infantilidade. De novo, eu fico imaginando que o coração de Pedro começa a se remoer, dadas as ações de Jesus Cristo. E no versículo 7, então, aquele discípulo, sabe, aquele discípulo a quem Jesus amava, aquele discípulo que era o cara que deitava no peito de Jesus na hora da ceia, aquele discípulo que sabia ler o olhar de Jesus Cristo, disse a Pedro, João, o apóstolo João, ele olha para Pedro e diz assim, Pedro, se toca. Esse cara é Jesus Cristo. Meu Deus, de novo, enche rede de peixe, de novo. Meu Deus, até quando você vai achar que o seu salário é fruto do trabalho de suas mãos? Meu Deus, até quando você vai achar que os seus filhos são seus? Meu Deus, até quando você vai achar que a sua vida é sua? Meu Deus, até quando você vai achar que você tem domínio de qualquer coisa que seja?
Tá, já entendi, tenho humildade de entender que alguns vão morrer assim. Vão povoar o inferno achando que é o cara. João olha para Pedro e diz: Pedro, é o Senhor, abre o seu olho. Para de blá, blá, blá e abre o teu olho, Pedro, é Jesus. Meu Deus, vira para o seu irmão do lado e fala assim: abre o olho, é Jesus. Vai, pode falar. É Jesus que está falando com você na semana inteira, no dia inteiro. Desesperadamente, se é que Jesus se desespera, está gritando: acorda que eu sou contigo. Acorda que eu quero te salvar. Acorda que o inferno é real. Acorda. É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cara, viu que os discípulos de Emaús não haviam reconhecido. Fiquei imaginando essa semana, parece que é o mal da humanidade não entender que é Deus. Se até dá conta de postar no Instagram, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Você quer ver isso te representar? Passa no vestibular aí, vai lá. Aquele ímpio dos quintos infernos que afoga a sua vida nas drogas, mas passou no vestibular, por lá, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Me economiza. Deus é mais do que frase de Instagram. Deus é uma pessoa viva, que morreu na cruz no meu lugar, que me ama, que fala comigo, que se importa, que aquece o meu coração quando está frio, que esfria o meu coração quando ele está quente. Deus é uma pessoa que está presente em nossas vidas. Para com isso. Mas a humanidade, essa geração, aprendeu a viver um amor matrimonial de Facebook e Instagram e acha que pode viver o mesmo amor com Deus. Não vira. Deus é uma pessoa que desce do seu trono, mesmo tendo ressuscitado, e vem me conhecer de novo. Pedro se envergonhou, cingiu com a túnica, porque ele estava nu, estava pescando, e ele lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Aproveitaram e trouxeram Pedro na sua vergonha. Eles foram. Queria te chamar a atenção aqui de uma coisa que o meu Jesus é capaz. Me acompanha na narrativa. Bateram rede, não pegaram nada. Jesus amanhece lá com eles, diz: bate do lado direito, bate do outro lado. Bateram a rede, encheu-se. João sacou, é o mesmo cara que encheu a rede no dia que você o conheceu, Pedro. Acorda, é Jesus, Pedro. Pedro se envergonha, pula do barco e vai nadar, ele quer fugir. Aí os que estavam no barco vão até ele, eles retornam para a praia e olha o que acontece. No versículo 5, Jesus pergunta: filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles respondem: não. E a partir daí acontece isso que eu te contei. E agora simplesmente olha o versículo 9. Logo que desceram para a terra, chegaram do mar com suas redes cheias, com Pedro vestido, com Pedro já sabedor de que era o mestre. O que eles encontram? Logo que desceram para a terra, viram ali brasas. Diz uma melhor tradução, uma fogueira. Dizem os estudiosos do grego, como Fábio, que a palavra fogueira só aparece 2 vezes nos evangelhos. Quando Pedro nega Jesus, ele estava quentando-se do frio à beira de uma fogueira. E quando Pedro assume Jesus, só que agora quem está na beira da fogueira não é Pedro, é Jesus. Olha que coisa, eu acho isso incrível. Na primeira vez, Jesus sendo julgado e Pedro se esquentando.
Não conheço tal homem. Agora Jesus à beira da fogueira e Pedro tentando fugir. Inverte a situação, meu querido. Era um psicodrama. Jesus estava trazendo à memória de Pedro toda a sua vida. Mas não estava ali só. E viram ali brasas e um peixe. Cara, um peixe posto em cima. Natiele, de onde é que surgiu esse peixe? Foi um extraterrestre que trouxe. No versículo 5 não tinha nada. Eles foram, ele mandou bater a rede. E a rede encheu-se de peixe. Mas eles não tinham voltado, porque eles tinham ido socorrer Pedro, fujão. E eles chegam e retornam, mas na fogueira, nas brasas, havia um peixe. Imagina os anjos dizendo, olha lá, pai, ele fez de novo. Deixa eu te contar para você que acha que é muito bom. Deixa eu contar para você que acha que é a última bolacha do pacote. Quando a Carol passou para veterinário, oh, gente, te rebaixei. Quando a Carol passou para a medicina, eu falei para ela, tome muito cuidado, para você não esquecer que Deus dá e Deus tira. Ser médico, qualquer encardido da esquina dá conta. Não ser um médico deprimido e drogado. Os filhos de Deus dão conta. Os filhos de Deus dão conta. Então, para você que acha que é a última bolacha do pacote, deixa eu te contar. O que tinha no barco? Eu estou velho, não posso fazer assim muito tempo não, que eu travo. Então, fale logo. O que tinha no barco? Que tipo de rede? Cheia de... Se eu te falar, seja lá a merda que você tiver, Jesus não precisa de você. No barco tinha uma rede cheia de peixes, mas ele chegou lá, tinha um peixe assando. Sem a ajudinha deles, sem a pescaria mequetrefe deles. Não há nada em você que Jesus não tenha dado, então não se esqueça de Jesus. Porque agora a onda, porque eu tenho que cuidar dos filhos, porque eu tenho que cuidar da minha família. Isso também não é novo, não. Os homens do Novo Testamento dizem, eu não posso, porque tenho uma fazenda e tenho que cuidar dela. Esqueceu que o Senhor me deu uma fazenda e agora eu tenho que te botar o Senhor de escanteio para cuidar da fazenda? Isso não é novo, não, já teve no Novo Testamento. Eu casei, não está vendo que minha mulher é nova e bonita, então me dá um tempo, pastor, me dá um tempo, Jesus, que eu vou cuidar. Não tem nada teu que não tenha sido dado por ele, e ele não precisa do que é teu. Uma rede cheia de peixes, mas eles chegam lá, tem um peixe na brasa, de novo ele faz brotar peixe do milagre. A padaria mais próxima daquele lugar, Vitor, eu distava não sei quantos quilômetros. Nem sei se tinha padaria naquele tempo. Sei que os encardidos descem do barco, vai para a praia, chega lá, tem umas brasas, uma fogueira e um peixe posto em cima e pão. Fala assim, com humildade, Jesus é quem me alimenta. Eles voltaram de lá da tentativa de negar Jesus, mais uma vez uma tentativa mequetrefe, uma tentativa ridícula e humana de negar Jesus, e Jesus diz, senta, pode comer pão e pode comer peixe, porque eu ainda faço brotar maná do céu, e faço o vento trazer codornizes. Eu não te deixo, eu não te desamparo, eu escolhi. Eu fico imaginando quantos nobres Jesus Cristo poderia ter ido se encontrar, mas ele quer se encontrar com Pedro. E diz, Pedro, lembra quando eu multipliquei pães? Pedro, lembra quando eu multipliquei peixes? Aqui é o mesmo, eu sou o mesmo, ontem, hoje e eu serei eternamente. Então, meu querido, não tenha dúvida no seu coração, o céu existe. Mas o inferno também existe. Porque em Deus não há variação de sombra de dúvida, diz a sua palavra. Pão
e peixe. E ele disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes, vamos lá. Eu recebo o teu trabalho. Meu Deus, como Jesus era pedagógico. Eu acho que ele fez pós-graduação em psicopedagogia, eu acho. Se é que tinha naquele tempo pós-graduação. Entenderam que é eu que sustento vocês? Entenderam que é eu que faço o milagre? Agora sim, depois de entendido, pode trazer os seus peixes. Vamos lá, vamos agregar. Eu vou deixar você trabalhar, vou deixar você participar da obra. Eu vou deixar você fazer coisas para mim. Simão Pedro subiu e puxou as redes para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos que não se rompeu a rede. Claro, era milagre. 12, disse-lhe Jesus, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Agora os corações se fecharam, apertaram. Agora o pau da goiaba havia se mostrado nítida e claramente a sua manifestação. Nós já sabemos que tu és o Filho do Deus vivo. Ninguém tinha coragem, sabendo que era o Senhor. Chegou-se, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. De novo, eu vi isso na noite que Jesus foi traído. Ele toma o peixe, ele toma o pão e dá graças. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado entre os mortos. Depois de terem jantado, Jesus disse, Simão Pedro, vem comigo. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que você ama os seus amigos, mais do que a estes? Consegue agora não me negar mais? Meu Deus. Aprendi aqui em Goianésia que só é motoqueiro depois do terceiro tombo, bem dado. Aí você pode dizer que é motoqueiro. Antes, você anda de moto. Mas motoqueiro é depois do terceiro tombo. Se tiver uma fratura exposta, esse é o cara. Fico imaginando que para você ser chamado de crente de fato e de verdade, é só depois que Jesus Cristo olhar nos seus olhos e dizer assim, você me ama mais do que você ama os seus pecados? Você me ama mais do que você ama estes que têm te dominado? Você me ama mais do que você ama o seu dinheirinho mequetrefe, que vai ficar aí e você não vai dar conta de levar nem para o céu nem para o inferno? Você me ama mais do que você ama a sua posição, a sua postura ou a sua função social? Me amas, Pedro, mais do que a estes? E Simão responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus olha e diz assim, cara, é a poesia mais bonita que eu conheço da existência. Apacenta os meus cordeiros. Apacenta os meus filhos, cuida dos meus filhos. Eu não sou o familiar mais amoroso, eu nem concordo que o maior amor seja o amor de mãe. Sou professor, né? Estou careca de ver mãe largar filho para ir usar droga, para se prostituir, trancar filho de fora de casa, num quarto do lado para receber o cliente. Que é pior, às vezes nem vai receber para isso. Então não me venha com essa churumela de que amor de mãe, compara esse amor de Deus. Nunca foi, nunca será. Mas filho ainda é algo que mexe com as nossas entranhas, né? De onde eu venho, o pastor José falava isso de manhã, criança não senta em colo de estranho, não, e nem de conhecido. Gosto mais do João, vi o João nascer, vi a família, né, pai, tá. Mas não tenho memória de tê-lo colocado no meu colo, porque não acho que seja certo. Porque na minha família não se põe sobrinho no colo, a não ser pai e mãe. Então, filho é um bem precioso, isso é fato. E você não deve, não faz deixar o seu filho com qualquer um.
Cara, o dia que Jesus olhou para mim e disse assim: apacenta os meus filhos, cuida dos meus cordeiros. Ó, deixa eu te contar, fui soldado exemplar no Exército Brasileiro. Tenho até hoje lá o meu certificado de honra ao mérito. Quando eu formei no seminário, desmarcaram as aulas do seminário. Pela primeira vez na história do Seminário Batista Teológico Goiano, desmarcaram as aulas para todos os alunos verem o meu concílio, porque eu era o problema do seminário. Que eu tirei 10 de cima até o último, do primeiro ano até o último, porque eu enfrentei os teólogos, porque eu discutia, porque eu estudava, porque eu lia, porque Deus, diferentemente da maioria de vocês, não me fez bonito, mas me compensou com inteligência, eu estudava. Então eu fui aplaudido. Já tive honra, já passei em 5 vestibulares, em 3 concursos públicos. Passei para direito, olhei e disse: eu não te quero direito. Essa semana, um aluno cobiçosamente olhou para mim e disse assim: Ti, qual é a profissão que você sonha ser? Eu virei. Lamento muito que no fundamental a gente não pode mandar aluno ir tomar no zóio. Fica registrado, não é falta de vontade. É porque a gente não quer gastar o réu primário. Olhei para ele e disse assim: amiguinho, deixa eu te contar um trem. Eu sou o que a sociedade moderna chama de bem-sucedido. Sou um pastor feliz por ser pastor. E sou um professor pedagogo feliz que levanto de manhã com alegria para vir cá aguentar sua chatice. Isso eu falei. E olhei para ele e disse: se o NIRV dos Quinca Borba me ligar e falar assim: olha, nós ficamos sabendo que você é superdotado, queremos te dar uma bolsa de medicina. Eu falo assim: por quê? Para na primeira aula de anatomia eu vomitar em cima de todo mundo? Dá para alguém que vai curtir, não quero, não é a minha praia. Tudo isso que a vida me proporcionou, nada, e eu tenho a glória de saber que nada se compara a Jesus olhando para mim dizendo assim: João Braga, pecador, arrogante, bruto, sem educação, belavistense, terra de Jardim Nogueira, que nem sabe falar eloquentemente, apacenta os meus filhos. É por isso que eu te odeio cada vez que eu te odeio de corpo. Se eu pudesse, te matava. Cada vez que você chega e fala assim: pastor, está aqui o chamar de Deus, porque agora eu tenho outras prioridades. Filho, você não tem prioridade, não. Você não tem nem para onde ir, quanto mais prioridade. Segunda vez, apacenta os meus ovelhas. Terceira vez, Pedro descabriado, Pedro no chão. Pedro, tu me amas? Ele olha e diz: não sei mais te dizer, tu sabes todas as coisas, diz o Senhor. Jesus olha e diz: eu sei que tu me amas. Eu quero te dizer, se você me negou 3 vezes, eu quero te dizer 3 vezes, eu acredito em você. Cara, sabe você que não vale de nada? Jesus olha para você e diz assim: eu acredito em você. Eu te perdoo, eu te refaço, mas apacenta as minhas ovelhas. Termina-se a sequência do texto, e Jesus olha para Pedro e diz assim: você era o cara, agora você não é mais nada. Eu vou dizer onde você vai, o outro vai te tomar pela mão. Mas Pedro ainda queria ter um minuto de controle. E no versículo 22, num minuto de suspiro de controle, ele olha e diz assim: se eu quero... Ele olha, aliás, no 21 e diz: vendo Pedro, a este, os seus amigos, disse a Jesus: Senhor, é estes aqui que vão cuidar de mim? Jesus responde: se eu quero que ele fique até que eu venha, não te importa a ti. A ti, filho de Deus, a você, meu querido, não importa mais nada a não ser: segue-me tu. Você não tem outra coisa para dizer para Jesus Cristo a não ser: eu te sigo, Jesus. E Jesus, exatamente neste momento, não tem mais nada para te falar a não ser: segue-me tu. Faz o meu querer, viva para mim, cuida dos meus cordeiros.
Eu encerro dizendo, não acha você que você seja o maior pecador da eternidade. Não, está no controle. Não, tudo isso já foi vivido. A história, a existência conta que a coisa mais incrível, mais sábia que você pode dizer é, sim, Senhor, eis-me aqui. Isso é poder. Não é estar amarrado no nome de Jesus, não. Isso até o ímpio fala. Tem um aluno, toda vez que eu passo a tarefa, ele está repreendido em nome de Jesus. Eu está repreendido, é só preguiça, moleque. A palavra mais poderosa que você pode dizer é, sim, Jesus, eu estou aqui para você, para o Senhor. Porque o que Ele está te dizendo é, segue-me tu. Para de resistir e faz o meu querer. E o meu querer para cada um de vocês de Jesus. E o querer de Jesus para cada um de vocês é, apacenta os meus cordeiros, serve, me serve. Encerro dizendo e parabenizando o Reginaldo por sua evolução. Porque nós não queremos o mestre, nós queremos o homem que Deus levanta. E encerro com as palavras dele, faz a obra de Deus. Pai, te dou graças, eu te honro, eu te glorifico. Obrigado, Deus, porque tu és Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor, ó Deus, nos dá a oportunidade de servir. Obrigado porque, assim como Pedro, o Senhor se importa, vem e encontra conosco. E eu sei nesta noite que a tua palavra é a mesma, segue-me tu. Quanto a mim, quero te dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me onde tu quiseres, da forma que o Senhor quiser, porque sou teu. Quanto à tua igreja, cada uma aqui, Pai, Deus, que teu Espírito mesmo, ó Deus, fale com cada um. E que cada um saiba a fogueira que o Senhor preparou, o peixe que o Senhor assou, o pão que o Senhor cozeu. Que cada um, Deus, pelo teu Espírito, saiba a espera do Senhor para cada um de si. Abençoa o teu povo e te honro, Deus, nesta noite, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Oração silenciosa, estamos encerrados. Deus te abençoe.